Olá, viajante curioso. Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje, prepare-se para a mais profunda das viagens. Voltaremos ao princípio de todas as coisas, ao instante em que o nada se curvou diante da luz. Esta é a história de Gênesis, o começo de tudo. Imagine o silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma cor, nenhuma forma. Um abismo sem fronteiras, onde o tempo ainda não ousava nascer. Ali só havia o vazio, e dentro desse vazio, o eterno. Ninguém sabe onde Deus estava antes do princípio. Alguns acreditam que ele sempre foi o próprio princípio, que o tempo, o espaço e a consciência habitavam dentro dele. Outros dizem que ele observava em solidão divina o oceano negro do nada, como um artista prestes a criar sua obra-prima. Então, algo aconteceu. Um sussurro rompeu a eternidade. Haja luz. E a luz surgiu. Não uma luz comum, mas uma explosão de energia que dançou nas trevas e dividiu o nada em dois, o dia e a noite. O primeiro batimento do universo ecoou como um trovão na alma do infinito. O vazio não era mais vazio. A matéria começou a se formar, partículas giravam, estrelas acendiam como fagulhas em um manto cósmico. O caos se organizava. E o Criador olhou para tudo aquilo e viu que era bom. Mas a luz sozinha não bastava. Era preciso um lugar onde a vida pudesse habitar. Então Deus separou as águas, fez surgir o firmamento e chamou-o céu. Abaixo, as águas se reuniram, revelando a terra seca. E onde havia deserto, brotou o verde. Árvores, sementes, flores de todas as cores que o mundo ainda não conhecia. Cada folha parecia respirar a presença do divino. Cada onda do mar parecia dançar em adoração. O universo começava a entender que estava vivo. Mas o Criador não parou ali. Ele olhou para o vazio celeste e decidiu enfeitar o infinito. Colocou o sol como lâmpada do dia e a lua como sentinela da noite. E espalhou as estrelas incontáveis como olhos brilhando na eternidade. E cada uma delas, dizem, recebeu um nome. Pois o Criador não cria sem propósito. Cada ponto de luz era uma promessa de vida. O tempo passou. Não o tempo que conhecemos, mas o tempo de Deus, onde 1000 anos são como um sopro. E então vieram os mares cheios de criaturas, os céus povoados de asas e a terra coberta de animais. Tudo em harmonia, tudo em música. Mas ainda faltava algo. Faltava a obra-prima. O Criador se inclinou sobre o pó da terra e com suas próprias mãos moldou uma forma, um corpo. E então soprou nele o fôlego da vida. O pó respirou e o homem abriu os olhos. Adão viu o mundo pela primeira vez. O vento sobre as folhas, a água correndo nos rios, o brilho da luz sobre o rosto do Criador. E naquele instante entendeu o que era existir. Deus o colocou no Éden, um jardim de perfeição, onde o tempo não feria, onde a dor não existia. Tudo o que o homem precisava estava ali: alimento, beleza, paz. Mas o Criador, em sua sabedoria, não o quis sozinho. E da costela de Adão fez nascer Eva, a vida dentro da vida. Os dois viviam em harmonia, andavam com Deus ao cair da tarde quando o vento sussurrava segredos entre as árvores. Mas algo invisível os observava. Algo antigo, tão antigo quanto a própria criação. O anjo que caíra, aquele que quis ser como Deus. Ele espreitava entre as sombras do Éden, disfarçado na beleza de uma serpente. E sussurrou à mulher: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto proibido, sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. A semente da dúvida germinou. Eva olhou o fruto, parecia belo, inofensivo, perfeito, e o provou. Depois, ofereceu ao homem e ele também comeu. E naquele instante, a pureza do mundo se rompeu. O Éden tremeu. O vento mudou de som. A inocência morreu.
O olhar do Criador, antes terno, agora se enchia de tristeza. O amor ainda estava ali, mas o paraíso estava perdido. E o homem foi lançado à terra que agora daria espinhos. A mulher conheceria a dor, e o anjo da espada flamejante guardaria o portão do Éden, para que nunca mais alguém voltasse. Mas Deus não os abandonou. Mesmo na queda, havia uma promessa, uma centelha de esperança que atravessaria os séculos. Assim começou a história da humanidade, entre a luz e as trevas, entre o amor e a culpa, entre a criação e o exílio. E o Criador, do alto de sua eternidade, observava. O que ele via era o reflexo do próprio livre-arbítrio que dera aos seus filhos, a capacidade de escolher. E assim, o Gênesis se tornou não apenas o começo do mundo, mas o espelho da alma humana, o eterno conflito entre obedecer e desejar ser Deus. O homem construiu cidades, inventou nomes, guerreou e amou. Deus, mesmo silencioso, nunca deixou de falar, através do vento, do fogo, da água e da dor. E cada geração carregou dentro de si o eco daquele primeiro sopro. Porque no fundo, o Gênesis nunca terminou, ele continua, dentro de cada um de nós. Após a queda, o mundo tornou-se um lugar selvagem. O solo que antes era macio e fértil, agora exigia suor e esforço. O homem descobriu o peso da fadiga, a mulher descobriu a dor do parto, e ambos sentiram a ausência divina que pairava sobre o vento como um silêncio pesado. Adão e Eva vagaram até encontrarem abrigo. Lá, sob o sol implacável, nasceu o primeiro filho, Caim. Depois veio Abel, o segundo. Os dois cresceram diferentes. Caim, forte e ambicioso, cuidava da terra. Abel. O sol nascia vermelho sobre o horizonte, tingindo o solo com o sangue da terra. Caim, o lavrador, suava sob o peso da enxada, enquanto Abel conduzia suas ovelhas pelos campos. Ambos sabiam que o Criador ainda os observava, mesmo sem vê-lo, e decidiram oferecer sacrifícios. Caim trouxe o fruto da terra, colheitas e grãos, o resultado do seu esforço. Abel, por sua vez, levou o cordeiro mais puro do rebanho. E quando o fogo caiu sobre o altar, o sacrifício de Abel foi aceito, mas o de Caim, não. O ciúme inflamou o coração do homem. O som do vento entre as folhas pareceu zombar dele. Por que Deus aceitaria o sacrifício do irmão e não o seu? Por que estás irado, Caim? Perguntou a voz que vinha do invisível. Se procederes bem, não serás aceito? Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves dominá-lo. Mas o homem não dominou o desejo. Chamou Abel ao campo. O irmão veio, inocente e sorrindo. E ali, onde o vento ainda carregava o perfume do Éden, a terra recebeu o primeiro sangue humano. O eco do golpe ressoou no vazio. O mundo silenciou. Deus então perguntou: Caim, onde está teu irmão Abel? E Caim respondeu, frio, tentando esconder o horror: Não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Mas a terra já gritava. O sangue de Abel clamava do solo, e o Criador selou o destino de Caim. Seria errante, fugitivo, condenado a vagar sem descanso. Caim partiu para o leste de Éden, para a terra de Nod, a terra dos errantes. Ali construiu cidades, teve filhos, e o peso da culpa se transformou em civilização. Mas a marca do primeiro assassinato nunca mais saiu da história. O tempo passou, gerações surgiram, e o mundo se multiplicou, mas também se corrompeu. Os homens tornaram-se violentos. A maldade cresceu como erva daninha sob o olhar silencioso do céu. E Deus olhou para a humanidade e se entristeceu. O coração do homem é continuamente mau. Foi então que um nome ecoou no meio da escuridão: Noé. Um homem justo em meio à corrupção. Um coração que ainda ouvia a voz do Criador. E Deus falou com ele: O fim de toda a carne veio perante mim.
Faze para ti uma arca de madeira, e nela abrigarás tua família e os animais, pois trarei um dilúvio sobre toda a terra. Noé acreditou. Enquanto o mundo zombava, ele construiu a arca. Dia após dia, golpe após golpe, a madeira erguia-se como testemunho de fé. E então o céu escureceu, as nuvens se abriram em fúria, as fontes do abismo se romperam, a chuva caiu, não como bênção, mas como juízo. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobriram tudo. Montanhas desapareceram. O grito dos vivos se misturou ao trovão, e apenas a arca flutuava, carregando o último suspiro da humanidade. Dentro dela, o silêncio era absoluto. A cada batida da chuva, Noé fechava os olhos e lembrava das promessas. Até que, enfim, o som cessou. O vento soprou novamente, e uma pomba voltou trazendo em seu bico um ramo verde. A vida renascia. O Criador havia refeito o mundo. O arco-íris riscou o céu como um pacto eterno. Jamais destruirei a terra com águas. Mas o coração humano, ainda ferido pelo pecado, continuava a mesma chama antiga. Os filhos de Noé multiplicaram-se e encheram as terras, e juntos disseram: façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E assim nasceu Babel, a torre da soberba. Homens desafiando o próprio Criador, erguendo tijolo sobre tijolo, tentando alcançar o divino pela força, e Deus, ao vê-los, desceu. Eis que são um, e falam uma só língua. Nada lhes será impossível. Então confundiu suas línguas, e a obra parou. Uns não entendiam mais os outros. O orgulho humano foi dividido, e as nações nasceram. A torre ficou ali, inacabada, um monumento à vaidade e à distância entre Deus e os homens. Os séculos passaram. Entre as poeiras do deserto, um novo nome surgiu: Abrão. Um homem simples, de Ur dos Caldeus. Mas o Criador o escolheu. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão obedeceu. Deixou tudo para trás: casa, amigos, lembranças. E partiu rumo ao desconhecido, guiado apenas pela voz que vinha do alto. O deserto ardia de dia e gelava de noite, mas Abrão seguia firme. E nas estrelas ele via promessas. Cada ponto de luz parecia um descendente ainda por nascer. Mas o tempo passou e a promessa parecia distante. Sara, sua esposa, envelheceu. O ventre dela, seco como a areia, parecia zombar da fé do patriarca. Ainda assim, o Criador apareceu. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua descendência. E Abrão creu, e por sua fé foi chamado amigo de Deus. Quando finalmente o filho nasceu, o riso encheu a tenda. Chamaram-no Isaque, aquele que ri. Mas a prova ainda viria. Certa manhã, Deus falou com Abrão: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. O mundo pareceu desabar. O coração do pai se partiu em silêncio, mas ele obedeceu. Subiu o Monte Moriá com o filho ao lado, o fogo nas mãos e a fé no peito. No alto, construiu o altar. Isaque olhou para o pai e perguntou: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abrão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. E quando levantou a mão, a voz ecoou: Abrão, Abrão, não estendas tua mão sobre o menino. Agora sei que temes a Deus. E atrás dele, preso pelos chifres num arbusto, estava o cordeiro. O sacrifício foi aceito e a fé foi confirmada. O Criador jurou por si mesmo: multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. E assim, de um homem e uma promessa, nasceu um povo, Israel, o povo da aliança. E Isaque cresceu, e de seu sangue veio Jacó, o que lutou com Deus. E de Jacó vieram 12 filhos que se tornaram 12 tribos.
E entre eles, o destino continuava a se mover, tecendo a história do mundo. O Gênesis seguia vivo. A cada geração, o homem se afastava, mas Deus o buscava. Entre erros e milagres, o plano divino avançava como uma corrente subterrânea, levando tudo à redenção. O Criador que fez o universo do nada, agora preparava o caminho para algo maior. O primeiro sopro havia gerado a vida. O segundo traria a salvação. E assim, o livro do começo terminava, não como um fim, mas como um prelúdio. Porque Gênesis é mais que um relato de origem. É um espelho da eternidade, o nascimento da matéria, da alma e do mistério. E tudo começou com uma única frase: haja luz. E a luz ainda brilha nas trevas. E as trevas nunca a venceram. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Se essa história te deixou arrepiado, assine o Mergulho Desconhecido e continue explorando os segredos que o mundo insiste em esconder.